A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, das repetitoras de Novairão, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas, as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham aos domingos no programa Mensagem Pastoral. Estamos, queridos irmãos e irmãs, queridos radiovintes, no 14º domingo do tempo comum. O evangelho deste domingo, Mateus 25 a 30. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Palavra da salvação, glória a vós. Você está ouvindo A Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, qual é o segredo dos pequeninos que despertam em Jesus o louvor, a oração, a ação de graças? Os pequeninos, as crianças, os de pouco estudo? Quem são os pequeninos que abrem as portas da admiração e da louvação? Quem são os sábios entendidos a quem Deus esconde e se esconde, e a quem Deus permanece velado e a quem Deus se revela? E Deus esconde as coisas, as belezas, as preciosidades, as sutilezas, os encantos do reino dos céus aos sábios entendidos, mas as revela aos pequeninos. Deus se nega àqueles que acham que sabem tudo, aos ensoberbecidos pela aparência do próprio saber, mas se revela aos simples, os que não sabem, mas desejam saber. Sábios entendidos, aqueles que já sabem, até sabem demais. Os que pensam tudo saber, já não necessitam saber, pois fundados no próprio entendimento. Os sábios entendidos, fechados em si mesmos. Ao saber do já sabido, nada mais pode ser revelado, nada mais para o qual possam ser despertados. Mas é do encantamento, da admiração, da surpresa, da revelação que nasce a gratidão e a abertura dos novos horizontes, novas compreensões, sonhos e verdades.
Os sábios entendidos, os autossuficientes, os fechados, os que compreendem, mas pouco sabem. Os entendidos que acumulam saber sem sabedoria, que pensam ter se apropriado da sabedoria, mas permanecem na ignorância. Aqueles que, por saberem demais, pouco espaço sobra para os outros nas suas fraquezas e necessidades. O mistério da fraqueza, da finitude, não os toca. Existe uma espécie de autossuficiência, autoasseguramento, justificam a finitude, a limitude e assim fecham-se ao mistério da salvação. As pessoas que pensam entender o céu e a terra, tudo verificam, pouco entendem. Tudo desejam comprovar, pouco percebem. Tudo desejam interrogar, pouco sabem. Esse tipo de saber baseado no cálculo, na soma, esquecida da receptividade de deixar-se tocar pelas manifestações admiráveis do céu, a presença dos pássaros do céu, das ervas dos prados, os lírios do campo. Tantos seres que manifestam a graciosidade da presença de Deus. Esses que se sentem espertos, inteligentes, na acumulação e devastação apenas para acumulação, e muitas vezes acumulação de dinheiro. Os grandes e poderosos, os sábios e inteligentes do Evangelho de hoje não percebem a presença da benevolência e da misericórdia. O reino se esconde e resiste aos soberbos por mais santos que imaginam ser. Estão ocultos aos sábios os segredos e as virtudes da palavra de Deus, e para os pequeninos estão abertos, aos que são pequenos em malícia, mas não em inteligência, aos que são sábios aos olhos da presunção, mas não aos da prudência. E porque pensam tudo saber e compreender, tudo dominar e assegurar, dificilmente experimentam o que disse Jesus: vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, eu darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sábios e prudentes se entendem os soberbos, segundo manifesta o Senhor com outras palavras: revelaste essas coisas aos pequeninos. E que são os pequeninos, senão os humildes? Nos diz Santo Agostinho. Os pequeninos, os humildes, como nos ensina a primeira leitura: eis que vem o teu rei, o teu encontro, ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumentinho. O verdadeiro encontro, queridos irmãos e irmãs, acontece na humildade, não no saber, mas no saber da humildade. Os pequeninos, os simples, os humildes, os disponíveis, os abertos, os procurantes, os caminhantes, os que não sabem, mas procuram saber, os do não saber, abertos à revelação de Deus. Os pequeninos, os despojados, os abertos ao porvir, os que não vivem nas estruturas pré-fabricadas, os que são abertos, livres diante da vida e do futuro. Os reverentes diante dos sofrimentos, da dor. Os escutantes da vida que deseja revelar-se e manifestar-se. Os pequeninos, os que não entram em desespero, mas se recolhem para descobrir o mistério presente no desconforto do viver, no mistério que embate a vida. Os pequeninos são como crianças. Criança, na sua originalidade, na sua espontaneidade, no seu límpido dar-se, no seu apenas ser criança sem amarras, sonhos de adultos. Nesse sentido, no pequenino se manifesta a humildade como humus, como lugar do nascer, do porvir, do vir à luz, da possibilidade de uma vida plena. O olhar dos simples, dos pequeninos, é em geral mais límpido. Eles vão diretamente ao essencial, não há muitos interesses tortuosos, mesquinhos. Sabem do sofrer, do sentir-se mal, do viver sem segurança. Não teorizam, não complicam, conseguem viver na insegurança e na necessidade. É porque vivem conduzidos pela esperança. Os pequeninos do Evangelho descobrem com certa facilidade o ensinamento de Jesus: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Papa Francisco nos ensina que o alívio, o descanso que Jesus oferece aos cansados e oprimidos não é apenas um alívio psicológico, uma esmola, mas a alegria dos pobres que são marginalizados ao serem evangelizados.
E os pobres que são evangelizados, ao serem evangelizados, são construtores de uma nova humanidade. Eis o alívio, o descanso, é a sua presença benévola, transformativa. É uma mensagem para todos nós, para todos os homens e mulheres de boa vontade, que Jesus ainda hoje dirige ao mundo que exalta aqueles que são sábios e entendidos. O mundo exalta os ricos e poderosos, independentemente dos seus meios, e por vezes espezinha a pessoa humana e a sua dignidade. Vemos todos os dias os pobres espezinhados. Como nos diz um místico moderno, não estaria o Evangelho de hoje insinuando que no fundo da alma da nossa mais íntima humanidade nasce sempre um novo, o pequenino, a criança, a transparência, a inocência batismal sem a qual não podemos chegar ao reino de Deus? Pois diz o Senhor, em verdade vos digo, se não virarem crianças, se não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E todo aquele que se humilhar como esta criança, este será grande no reino de Deus. Acheguemo-nos, portanto, a Deus como pequeninos, como pequeninas, como filho-criança, necessitados, humildes, soltos, livres. Todos nós aproximemo-nos, pois necessitados de amor e esperança, sabendo-nos por Deus desejados e amados. Aproximemo-nos com a humildade e a mansidão dos pequenos e perceberemos como crianças a suavidade da presença de um amor materno-paterno. Tudo que nos parecia pesado, cansado, fardo, torna-se caminho de libertação. Como pequeninos que nada sabem, vamos aprendendo com todas as manifestações de Deus, como nos ensinava Paulo, teremos o Espírito a morar em nós e no Espírito da pequenez, da transparência, viveremos. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, Nossa Senhora, a pequenina, a humilde e nobre, implore a Deus a sabedoria dos pequenos para seguirmos a Jesus, caminho, verdade e vida, escondido aos sábios entendidos, mas revelado aos pequeninos e aos humildes. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Damos continuidade à apresentação do texto do Papa Leão XIV, Magnífica Humanidade. Nesse texto que vamos agora ouvir, o Papa Leão XIV apresenta a doutrina social da Igreja como um discernimento comunitário. A compreensão da verdade enquanto dom a ser partilhado e não posse a ser reivindicada liberta a Igreja da tentação do saudosismo de formas a serem baseadas no poder. São João Paulo II convidava a olhar com sinceridade para os tempos em que se sucedeu os métodos da intolerância ou até mesmo da violência no serviço à verdade, para reencontrar o caminho evangélico do anúncio afável da verdade que não deve ser imposta. Na mesma linha, reiterei que a Igreja não quer levantar a bandeira da posse da verdade, porque esta não é o território a defender, mas um bem a partilhar. A mesma perspectiva foi resumida pelo Papa Francisco nas famosas palavras segundo as quais o tempo é superior ao espaço. Antes mais, não conta ocupar espaços de poder ou presidir os bastiões culturais, mas iniciar processos de bem e deixá-los amadurecer. Assim, a verdade do Evangelho não se impõe de cima, mas cresce no tempo ao entrelaçar-se concreto das vidas, das comunidades e das culturas. É uma verdade que não teme a diversidade, mas acolhe e ordena, que não ilumina os conflitos, mas os transfigura, que recompõe aquilo que a história tende a dispersar. Daí também a imagem do poliedro, uma figura com muitas faces, mas que se reflete sob diferentes ângulos a mesma verdade do Evangelho. Esta atitude de abertura, a única em simultânea multifacetada, expressa profundamente a catolicidade da Igreja, que abraça a família inteira da humanidade e, ao mesmo tempo, vive imersa nas condições concretas dos povos e das culturas. O Concílio Ecumênico Vaticano II recorda que, precisamente em virtude desta catolicidade, cada uma das partes traz as outras e toda a Igreja os seus dons particulares, de modo que ela, no seu conjunto, em cada comunidade específica, cresce graças a uma troca recíproca
e a um esforço comum rumo a uma comunhão cada vez mais plena. Daí decorre que o povo de Deus não é composto apenas por muitos povos, mas é constituído no seu seio por funções, vocações, culturas, tradições diversas, chamadas a apoiar-se e enriquecer-se mutuamente. Nessa perspectiva, dada a grande variedade de situações históricas, São Paulo VI reconhecia que não era realista pensar que a doutrina social pudesse propor uma resposta única e válida para todos os contextos e, por isso, convidava cada comunidade cristã a ler com lucidez e responsabilidade a realidade do seu próprio país. À luz do exposto até agora, a doutrina social da Igreja surge com a sua forma mais autêntica, não como um manual de princípios e normas a aplicar, mas um caminho de discernimento comunitário. Ela nasce do encontro com a verdade eterna do Evangelho e as questões da história, deixa-se interrogar pelos sinais dos tempos, nutre-se dos contributos das ciências, das culturas, das experiências humanas. Assim, quando a dignidade dos irmãos e irmãs é desfigurada, quando a política não responde aos dramas da humanidade, quando a economia se volta contra a pessoa e a ciência ultrapassa os limites de seu método, a Igreja, com outras confissões cristãs e crentes de outras religiões, deve erguer a sua voz não para dominar, mas para servir de comunhão e luz. Com essa compreensão, a doutrina social da Igreja torna-se uma teologia da comunhão na história, um lugar onde a palavra se fez carne e continua a tornar-se o diálogo, memória e profecia. Em seguida, queridos irmãos, queridas irmãs, o Papa apresenta os diversos textos que foram sendo publicados, apresentados à Igreja através dos vários papas. Existe, inclusive, um compêndio da doutrina social da Igreja que foi publicada também no Brasil, e é um texto muito bom que vale a pena nós lermos. Ele lembra a Laudato Si, a Fratelli Tutti, do Papa Francisco, lembra a encíclica Rerum Novarum, as coisas novas, do Papa Leão XIII, a Rerum Novarum, que foi muito, muito importante. Ele faz vários comentários a respeito. Depois também a 40º ano de Pio XI, publicada por ocasião de 40 anos da Rerum Novarum, em 1931, e assim ele vai apresentando os diversos textos da Igreja. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Nós queremos lembrar os nossos aniversariantes. Dia 7, Padre João Matos Abrantes. Dia 9, Padre Jaroslav Piasecki. Dia 11, Diácono Manuel Ademar Mendes. E os aniversários de ordenação, dia 5, Padre Gínio Mazucchi. Dia 5 também, Padre Cândido Cocavelli de Andrade. E dia 6, Padre José Roberto Araújo. Lembremos desses nossos irmãos nas orações e sejamos gratos por eles viverem entre nós e servirem as nossas comunidades de fé. Deus os abençoe. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Senhor Jesus, enviado do Pai, ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem, os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encarnar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, vamos encerrando o nosso programa, Mensagem Pastoral. Desejo que a todos tenham um bom domingo e uma abençoada semana. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo domingo, se Deus assim o desejar.
A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.